Olá, boa tarde. Hoje é dia 10 de dezembro de 1912, portanto, o que eu estou falando, eu vou falar, é função daquilo que eu vejo nesse momento e fico preocupado demais com as notícias em torno da medida provisória 579, assim como me preocupou também o estímulo às montadoras de automóvel, coisas assim, que estão transformando nossas cidades em autênticos pesadelos. Nós precisamos de um planejamento estratégico de desenvolvimento do Brasil e ter disciplina para aplicá-lo durante décadas, corrigindo quando necessário, de forma responsável. Agir por impulso é muito perigoso e tudo bem, a marola virou um maremoto que pelo jeito vai durar alguns anos. Então o governo federal tem o desafio de governar o Brasil numa situação extremamente complicada. E a gente tem que entender isso, porque essa dificuldade impõe ao governo atitudes que talvez, se tivesse mais tempo, não teria feito, ou não agiria assim. Mas age. E no caso das renovações das concessões de água, esgoto, lixo, transporte coletivo e tudo mais, que a gente nota é uma falta, às vezes não, praticamente sempre, da transparência necessária e suficiente, de modo a que todas as pessoas, aposentadas ou não, competentes ou não, possam dar sua opinião e influir na medida dos seus argumentos naquilo que é feito. Então, eu fiz aqui um PowerPoint com essa preocupação, né? Tendo que nós temos que, de alguma maneira, chegar a uma situação, chegar a uma situação de maior responsabilidade em torno da questão que agora afeta o setor elétrico. Então, vamos lá. Então, a situação do Brasil. Isso aí é um trecho que eu escrevi em 1998. Pretendia publicar um livro naquela época. Não foi possível, por inúmeras razões, apesar de ter escrito mais de 300 páginas. Na época o livro era em papel, era muito caro e eu não tinha dinheiro para isso. Além disso, o Brasil estava naquela fase, em mais um momento de mudança de regras no setor elétrico. O que é absolutamente absurdo, porque cada mudança dessas leva à paralisação do setor, mas com a vantagem, né, de que pelo menos adiante as coisas ganharam um contorno que até pareciam definitivos. E para surpresa nossa, agora tudo começa mais uma vez. Então, vou ler aqui. O Brasil é um país em desenvolvimento, sem autonomia econômica e sem exércitos que imponham suas filosofias. O resultado é estar sob tutela dos países mais ricos. Esses, por sua vez, instrumentos de grandes grupos empresariais e banqueiros, de banqueiros, os verdadeiros grandes comandantes. Esses líderes agora determinam que as fronteiras sejam abertas, que a concorrência entre as nações se estabeleça e a desestatização aconteça. Então isso era a moda na época.
A internacionalização tornou-se simpática e a propriedade intelectual torna-se o grande capital. Onde estão os grandes laboratórios? Uma característica do terceiro mundo é a falta de recursos para tudo, quanto mais para a tecnologia. Defendem a redução de custos, maior competitividade. Querem o livre comércio, desculpa que foi usada na Guerra do Ópio no século XIX. Como eu escrevi esse livro em 1998, então era no século passado. Partem do princípio que o progresso virá e com ele o aumento da qualidade de vida, se é desculpa atual, né? Pelo menos é o que alegam quando instados a se explicarem. Então, essa questão do neoliberalismo, vamos dizer assim, ela está levando a muitas coisas, entre elas a um novo padrão de escravização do ser humano, estimulando o consumo fútil e irrefreado, abertura de fronteiras que permite a qualquer um comprar qualquer porcaria bem anunciada, força também o país a exportar. Então o Brasil é obrigado a exportar alimentos, minérios, coisas simples, capazes de fazer rapidamente, para poder importar luxos e extravagâncias que custam infinitamente mais caro. Então, vamos dizer assim, navios cheios de soja para trazer de volta alguma joia rara, alguma coisa estranha. E o povo é mantido numa situação de escravidão, ou retroage, porque nós temos que conter a inflação, não é o que dizem? Então, quem ganha muito, consome muito. Como nós temos que criar excedentes para exportação, nós acabamos vendendo alimentos, além do necessário, vendendo minérios em quantidades fabulosas, fazendo inclusive contrabando de pedras preciosas e terras raras, porque as nossas forças armadas estão desmontadas, não têm a mínima condição de manter uma vigilância eficaz das nossas fronteiras. E assim, o Brasil é terra de todos e terra de ninguém, em prejuízo dos milhões de brasileiros que se alimentam mal, dependem de esmolas oficiais para sobreviverem e que aceitam tudo isso até com dignidade, a maioria, porque o nosso povo foi educado para ser escravo, né? E lamentavelmente o resultado é esse que nós vemos. O Brasil já começou dentro de um processo de ocupação imperialista, vamos dizer assim, né? As grandes potências estruturadas para o desenvolvimento tecnológico confiam em seus centros de pesquisa, indústria, escolas, esquadras, e em leis mundiais que garantam e cubram pela propriedade e cobrem também pela propriedade intelectual de suas descobertas. Geram patentes bem utilizadas que lhes dão renda e poderes gigantescos. Na competição por outros produtos, entram com o capital, o dinheiro deles, impresso e supervalorizado, comprando tudo o que lhes interessa. Dinheiro gerado e sustentado por um magnífico esquema de poder. Numa versão moderna do tratamento dado pelos europeus aos povos americanos, quando aqui chegaram trocando espelhinhos por produtos de maior interesse, induzem nossos patriotas a comprarem de tudo. Os índios agora estão apenas ao sul do Equador, no terceiro mundo. Os espelhos têm pneus, perfumes, mais cores. Então,
É bom lembrar que o Brasil, que na realidade existe há milhares de anos como terra ocupada por seres humanos, né? Foi invadido pelos portugueses após um acordo, Tratado de Tordesilhas, entre duas grandes potências da época, Portugal e Espanha, e aqui vieram ocupar as terras que esse acordo dizia que era deles. Conquistaram espaços e formaram um país ao gosto e a critério deles. Tivemos um processo de genocídio intencional e não intencional muito grande, que as doenças foram nos dois sentidos, e a português morrendo por causa de bicho do pé e índio morrendo por causa das pragas, que varíola, coisa assim, que adquiriram e não tinham imunidade. Até o nome índio é errado, né? Porque por um erro de cálculo, eles achavam que estavam na Índia, quando na verdade estavam na América do Sul, ou vamos dizer, no sul desse continente que ganhou um nome de América, que era o piloto de um dos navios da esquadra de Cristóvão Colombo. Então a nossa história cheia de erros, cheia de mitos, né? Mitos de criação, ela gerou o Brasil de hoje. Então, paciência. Hoje nós temos um país, uma história de conquistas, de derrotas, de avanços, de recuos, que contorna dezenas, centenas de nações que vieram para cá antes e depois de Pedro Álvares Cabral. Se nós fôssemos dividir o Brasil dentro desse critério, nós teríamos aqui centenas de países. Bem, quase pusilanimidade. Dizer que tal situação é ruim também é discutível. A soberania de muitos países, de muitas nações, tem tido por consequência inúmeras guerras, ódios de toda a espécie. A grande nação mundial, Deus queira, talvez esteja nascendo nas bolsas de valores, nos guichês de bancos mundiais. Assim, quem sabe, a Terra viva a tão desejada paz. Isso foi escrito em 1998. A interferência desses povos, contudo, é muito maior do que poderíamos imaginar há alguns anos. Através da mídia, filmes e música, objetos de consumo são propostos e aceitos. Além dessas traquitanas, temos as questões ideológicas, as institucionais, as relações que se transformam num processo de modernização, entre aspas, muito bem defendido pela imprensa e políticos ingênuos ou mercenários. É triste ver as fisionomias de nossos governantes visitando os Estados Unidos. Seus rostos não escondem a pusilanimidade, o servilismo, a submissão tácita. O grande império e seus vassalos não ocultam suas intenções. Como eu disse, isso foi escrito em 1998. Brasil, produtor de commodities, apenas e copiador de projetos, vemos nossas estradas sobrecarregadas com caminhões até cereais para exportação. Agora já estou falando mais do ano 2012. Lembramos com saudade uma época em que Ponta Grossa crescia com muitas empresas que transformavam soja em óleo, acrescentando valor e criando subprodutos que, com menos volume, davam muito mais divisas ao Brasil, além de postos de trabalho. E veio a Lei Candir no momento de desespero e tudo mudou. Só que essa lei que estimula a exportação desses produtos não acabou mais, continuou. Até porque quem manda na agroindústria do Brasil, em grande parte, são empresas estrangeiras.
E elas não têm interesse que o Brasil seja um país desenvolvido sob esse aspecto. O que nós exportamos tem inúmeras aplicações nos países importadores. E seria burrice, né? Eles até sinalizarem, ou nós, seria esperteza, seria clareza de visão, mudar esse jogo, ainda mais num momento tão delicado quanto o que estamos passando. Perdemos oportunidades de ouro de racionalizar a nossa legislação e nesse momento o governo precisa ter cautela. Mas com certeza a Lei Candir é um dos assuntos que a presidente precisa analisar com cuidado, porque é infame. Bem, com o plano real supervalorizado, a nossa moeda por tempo, supervalorizando a nossa moeda por tempo demais, assim como a adoção de juros extravagantes que minaram trilhões de reais dos bolsos brasileiros, diversas indústrias ou desapareceram ou mudaram de dono, fato consumado com o reconhecimento que a China é um país de economia de mercado, matando de vez inúmeras empresas. Algumas ganharam muito, mas o que poderia se transformar em indústria sofisticada caiu sob o peso chinês, infinitamente mais desenvolvido tecnologicamente. Eu posso dizer que eu sou testemunha disso tudo, porque afinal nasci em Blumenau, morei em São Paulo, estudei em Minas, viajei muito, tive uma carreira que me dá conhecimentos para isso. E era lamentável ver a indústria ceramista, a indústria de sapatos, a indústria têxtil, a indústria de máquinas que começavam a se desenvolver e só não eram melhores porque o próprio governo impedia a importação daquilo que era necessário, porque na sua ingenuidade criou barreiras para a importação de componentes eletrônicos, de computadores, controles digitais, né? Aquilo que devia ser importado foi travado e o que podia ser exportado deveria ser melhor. Nós não fizemos nada disso. E assim, naquela confusão dos anos 90, início do século seguinte, o Brasil saltou de um lado ao outro, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, tentando encontrar um ponto de equilíbrio que deu a impressão de ser atingido nessa década de fartura pela qual o mundo passou de uma maneira artificial, que a crise mundial agora mostra nitidamente. Mas, além de reduzir custos, o Brasil pode muito mais. E a China, se tem coisas que a gente reprove, tem boas coisas a serem faladas. A China e Brasil, né? Aqui, nesse, vamos dizer assim, slide bom que eu vou mostrar, há uma análise muito boa feita por Camille Scavone, Fabiana Mello e Renata Mazzocca, né? Então essa slide, vamos dizer assim, essa sequência de slides mostra dados extremamente importantes sobre a China e que, na minha opinião, todos devem ver com muita atenção, porque falar da China não é falar de um paizinho,
e sim de um país que tem 1/3 da população da Terra e que quando nós produzíamos, sei lá, poucos milhares de engenheiros, eles formavam por ano mais de 1 milhão de engenheiros. Né? E assim conseguiram enfrentar a União Soviética, os Estados Unidos e todos os inimigos que ela criou sem querer, porque afinal, com as guerras do ópio, o mundo ocidental tirou a China de sua tranquilidade e despertou sentimentos nacionalistas fortíssimos, que de fato ela precisa ter e pode ter por merecimento. Né? E nós aqui temos muito que aprender com os chineses. Como? Estudando, visitando, viajando, vendo o que eles fazem, por que fazem, fazer o que eles fizeram conosco. A Copel recebeu dezenas de missões chinesas para ver as usinas maiores que ela construiu. Né? Então, antes de fazer Três Gargantas, eles formaram uma base própria que lhes permitiu enfrentar esse tremendo desafio que foi a construção dessa usina, ou que está sendo ainda, que ainda deve ter alguma coisa a ser concluída, suponho. Então a China tem que ser analisada com cuidado e nós temos que ter a preocupação de aprender, né? Antes de falar simplesmente. Né? E essas lições, elas são importantes para nós, apesar de que o modelo político chinês é radicalmente diferente do nosso. Mas como, após o governo Mao Tse-tung, ela tem formado um comando técnico por excelência, conseguiu criar uma base eficaz, né? E assim, somando isso à inteligência tradicional desse povo, que muito antes de nós descobriu, inventou o que nós arrogantemente dizemos que inventamos no século XV ou XVI, por aí. Ele já tinha muita coisa operando antes, talvez até milhares de anos, sem que a gente soubesse, porque a China, rica como era, se entendia como autossuficiente. Agora, é lógico, né? O Brasil se preocupa com o modelo chinês porque se quer crescer, e se a China de fato faz uma política de mercado, né? Como o Brasil aceitou em 2004, nós temos o direito até de cobrar explicações quando as coisas ultrapassam limites razoáveis. E nós que sofremos isso tudo, temos a obrigação de ver isso com muito cuidado. Não podemos ser ingênuos. Em política internacional não existe caridade, não existe fraternidade. O que existe
é um jogo de interesses. Tá? Então, em termos de política e dinheiro, aí já falando de questões brasileiras, há muito a ser dito. Algo que foi absolutamente intrigante foi a política de juros que o Brasil desenvolveu. Nós tínhamos, é óbvio, durante um curto espaço de tempo, a necessidade de exercitar juros até para entender por onde a água saía e viabilizava a inflação. Mas isso durou tempo demais, inclusive chegaram a criar empréstimos consignados, ou seja, empréstimos sem risco algum, com taxas de quase 5% ao mês. Não esqueço o meu pai que dizia que juros de mais de 3% ao mês eram juros de agiota. E, no entanto, isso foi visto com naturalidade por aqueles que não entendiam. Um amigo meu, que em hipótese alguma é comunista, esquerdista, na época, um bom economista da empresa para a qual eu trabalhava, ele analisou as condições do empréstimo e ficou perplexo vendo o que se fazia. Então, o Brasil, o governo à época, partiu para uma lógica de pão e circo e liberou religiões, etc., porque é muito bom para o governo quando o povo acredita que seus males se devem a vontades e a pecados, a vontades extraterrenas e pecados terrenos, e aceita, lambendo as botas, qualquer esmola. Né? O maior teste disso tudo foi o plano Collor. Né? Ele veio, teve gente que se suicidou e não reagimos. A coisa ficou assim, apesar das perdas gigantescas de muitos brasileiros. Nós somos, portanto, o país da arbitrariedade há muito tempo. Nós temos, enquanto os Estados Unidos têm uma democracia de mais de 2 séculos, talvez a gente ainda tenha, ou quem sabe já temos, uma democracia, mas é uma democracia do dinheiro, como também é lá, né? O que vale é o dinheiro. Nos Estados Unidos isso é tão flagrante que o Partido Republicano e o Democrata só os dividem, vamos dizer, alternadamente o poder, porque toda a propaganda é função de doações, horários pagos, etc. Aqui nós já conseguimos uma coisa importante, que são as emissoras estatais, as TVs educativas, etc. Uma delas, de abrangência nacional, poderia se dedicar em tempo integral a política e políticos, né? Onde quem gosta ou pretende fazer carreira política fosse colocando suas propostas e, quem sabe, na hora final, que é a hora da campanha, paga pelo erário, paga pelo contribuinte de forma inteligente, a gente já tivesse uma opinião formada dos candidatos. Eu vou ler aqui, país da arbitrariedade. Nós somos o país da arbitrariedade, muito ao contrário dos Estados Unidos da América do Norte, uma nação que se formou com imigrantes que se revoltavam contra as agressões das elites da pátria-mãe. Nós somos o produto de 1000 tiranias. Depois, o degredo imposto a minorias, penalizadas por suas religiões ou crimes comuns, até negros escravizados por seus inimigos africanos e vendidos como objetos a mercadores europeus, aqui vivendo em fazendas e vilas totalmente
submetidas a oligarquias, a coronéis e outras espécies de lideranças piores, temos uma cultura de subserviência e autocracia. Encontramos muitas dificuldades em acreditar em nós mesmos. Não nos amamos, não nos respeitamos. O resultado é seguirmos modelos importados. Inclusive, quando a corte portuguesa fugiu para o Brasil, ela trouxe para nós a cultura da monarquia, algo que já estava em decadência na Europa e que se consolidou. A queda das monarquias se consolidaram com a Primeira Guerra Mundial. A nossa, teoricamente, caiu antes, mas aí houve a monarquia do dinheiro, da riqueza, dos donos de fazenda, do café com leite. E assim mergulhamos em revoluções que atrasaram mais ainda o Brasil. Isso foi o Brasil. Trabalho é a solução. Como? Trabalhando, faremos o que qualquer ser superior, sério e honesto espera de nós. O desafio é como produzir esse nosso país, construído de forma anômala na sequência de fatos políticos que sucederam o último período militar, é ingovernável e seus poderes representam de forma inadequada as necessidades e melhores vontades de nosso povo, mantido em ignorância funcional e mal preparado para tudo que acontece no mundo. Felizmente, a atual nossa presidente parece ter boas intenções e atua com firmeza em questões estratégicas, como eram os eternos juros absurdos que o país mantinha, até com elogios de especialistas nossos. Lógico, o trabalho é a solução. E o Brasil é o país das oportunidades. Só que a gente não vê nosso povo sendo educado para o trabalho. Ao contrário, se a gente frequenta as escolas, a gente vê a política do tadinho, né? Coitadinho daqui, dali, os desafios, a competição, o aprimoramento da vontade de empreender é inibido muitas vezes. Eu sou de uma cidade onde eu fiz o primário, o ginásio científico à época, em que não se falava em emprego, falava-se em abrir uma empresa. Eu me lembro que eu fui, em 1996, se não me engano, assessor do prefeito Décio, e desenvolvendo um programa Blumenau século XXI, com o pessoal de lá, nós vimos que a cidade, por ano, criava 4.000 microempresas. 4.000 microempresas. A cidade 10 vezes menor que Curitiba. E quando você andava entre os morros, como a gente diz lá, pelos cafundós, a gente encontrava as fábricas, as pequenas e grandes fábricas. Então isso caracterizava a personalidade do nosso povo, de lá. Agora, Santa Catarina, que foi povoada para defender o Brasil, porque para lá foram imigrantes que o governo trouxe da Ilha dos Açores, da Europa, para garantir o extremo sul do território que o Tratado de Tordesilhas definia como português, e de Laguna saíram as bandeiras que ocuparam o Rio Grande do Sul. Teve, graças a essa origem histórica, um arquipélago, uma constelação de culturas. O tamanho do estado é pequeno, mas você vai de uma cidade a outra, é como se fosse de um país a outro. Isso foi muito bom para o estado. O problema de Santa Catarina tem sido o império café com leite. Meu avô dizia com mágoa que em Santa Catarina existia um tal de café moca,
que se plantava na sombra das árvores e que era excelente. Só que, por uma decisão na época, não sei se do Getúlio Vargas ou antes dele, Santa Catarina foi obrigada a erradicar, a cortar seus cafezais. Então, assim, é o caso agora. Nós não temos no sul do Brasil um aeroporto com dimensões suficientes para receber e mandar sobrecarregados os aviões cargueiros. Se a gente quer fazer alguma espécie de turismo, tem que ir para São Paulo e entrar naquelas filas intermináveis lá em Guarulhos. E os nossos políticos não nos defendem. Há anos, poucos quilômetros estão faltando para terminar a duplicação da BR-116 e inventam sempre uma desculpa para isso não acontecer. A navegação de cabotagem, que seria a solução fácil e rápida para o transporte entre portos brasileiros e vizinhos, Uruguai, Argentina, Venezuela, foi abandonada. Nós, inclusive, deveríamos ter navio padrão Brasil para navegar na costa brasileira, no Amazonas e outros rios que permitam isso. Com eclusas, nós iríamos longe, se fosse necessário, e se o império de alguns sindicatos que teimam em defender direitos ultrapassados com a tecnologia, nós reduzíssemos o custo do transporte marítimo e fluvial. É bom sempre lembrar que os maiores sindicatos de São Paulo no início do século XX eram os motorneiros, ferreiros, as pessoas, chapeleiros, né? Isso tudo mudou e assim os sindicatos até acabam desaparecendo. Então a negociação entre o poder econômico e o poder, vamos dizer, as organizações de trabalhadores tem que ser racional e compete a administração pública treinar, retreinar trabalhadores para um mundo que se aproxima. Não? Nós temos que pensar sempre alguns passos adiante, porque as nossas crianças vão enfrentar um mundo que cresce em termos de conhecimento de forma exponencial. Então, não vamos insistir em besteiras. Então, trabalhe a solução. Como? Trabalhando, faremos o que qualquer ser superior, sério e honesto espera de nós. O desafio é como produzir. E se nosso país, construído de forma anômala na sequência de fatos políticos que sucederam o último período militar, é ingovernável e seus poderes representam de forma inadequada as necessidades e melhores vontades de nosso povo, mantidos em ignorância funcional e mal preparado para tudo o que acontece no mundo. Felizmente, a atual nossa presidente parece ter boas intenções e atua com firmeza em questões estratégicas como eram os eternos juros absurdos que o país mantinha até com elogios de especialistas nossos. Patrões, a energia elétrica como exemplo, custo Brasil. Nos países do terceiro mundo, a privatização tornou-se um modismo e uma opção de apropriação do patrimônio público. Grandes grupos econômicos nacionais também têm a oportunidade de adquirir a preços simbólicos empresas gigantescas. Isso eu escrevi em 1998.
Os investidores estrangeiros, assustados com os problemas recentes em diversos países asiáticos e latino-americanos, evitam gastar seus dólares fora de seus países. Só investem aqui na expectativa de retorno rápido. Isso abre espaço para os grandes empresários nativos, permitindo-lhes negócios de pais para filhos. Esses negócios, eles sabem aonde chegarão, conhecem as engrenagens do poder brasiliense, dominam as lógicas e segredos de como aumentar tarifas, mudar parâmetros, estabelecer novos padrões, que hoje combatem. As eletrointensivas estão sendo estimuladas a apropriar-se de grandes centrais geradoras e usar artifícios para garantirem seus interesses. Isso atendido, povo que se dane. Quer dizer, isso foi escrito em 1998. Eu esqueci de falar aí sobre a indústria do cimento, indústria de minérios, água mineral e tudo mais sobre e sob o solo, que com artifícios de toda espécie, grandes empresas vão se apropriando para utilização na hora adequada. Se é para criar um clima de competição, vamos cancelar isso, o que não está sendo explorado, e abrir oportunidade para novas empresas, substituindo inclusive os componentes do tal de CAD, que não estão servindo para nada. Nós temos que gerar consultas. A democracia direta, o governo pode usar as urnas eletrônicas, digitais, a estrutura do TRE, a radiocomunicação, TVs, programas, para dizer o que pensa, o que acha justo e ouvir, ter um feedback do povo, direto, sem necessidade de apelar para intermediários. Medidas provisórias é a medida provisória 579. Na ânsia de corrigir os erros históricos, entretanto, nossa presidenta aproveita o famigerado recurso denominado medida provisória. Arrisca-se a errar muito. A tentação é grande. Quando um presidente de um país tão grande quanto o Brasil erra, os prejuízos podem ser enormes. É o que parece poder acontecer com a medida provisória 579, que procura regulamentar a revalidação das concessões de exploração de serviços pelas empresas de energia elétrica. Bem, como ex-presidente da Copel, eu posso afirmar isso. Há muito a ser corrigido nas grandes usinas. Corrigido em termos de projeto, de tudo. Então, o ideal seria relicitar. Mas, após um estudo bem feito da parte técnica, audiências públicas, uso múltiplo das águas, ver o problema da poluição dos rios, né? Escadas de peixe, problema de eclusas, quer dizer, tudo isso deveria constar de um edital, de editais de relicitação não onerosa, porque relicitação onerosa, nesse caso, é simplesmente criar um imposto a mais. É óbvio que o empresário que compra pagando uma fortuna, ele vai jogar esse custo na tarifa. Então é uma ingenuidade festejar licitação de serviço de telefonia, água, esgoto e dizer, opa, rendeu tantos reais. Rendeu para quem? E para quê? Aí o governo cria títulos públicos, etc., para reter esse dinheiro, para não causar inflação, como a gente ouviu na década de 90. Isso é um absurdo. Mas a análise tem que ser feita usina a usina. Não existem duas hidrelétricas iguais.
elas são feitas sob medida. E existem diversos tipos de barragens, de turbinas, de reservatórios. Então, até corrigir certas situações que são urgentes, porque toda a estatística de hidraulicidade sobre as quais foram feitos, as quais foram feitas as hipóteses de projeto, elas estão alteradas. Quer dizer, as florestas acabaram, o clima está mudando. Como é que estão os vertedores, né? Qual é a capacidade de enfrentar uma chuva prolongada? Uma tragédia, overflow, como gostam de falar, rompimento de uma grande barragem, leva ao rompimento de outras, e às vezes até uma pequena barragem que desabe poderá levar ao rompimento de uma barragem 10 vezes maior do que ela. Então, pequenas e grandes barragens têm que ser estudadas com muito cuidado. Infelizmente, as agências reguladoras, durante anos, foram mantidas sem recursos. Então não se estruturaram, não têm recursos, não tiveram recursos para formar boas equipes, comprar equipamentos, se instalarem de forma adequada. Isso é muito conveniente para quem não quer ser fiscalizado, mas é muito ruim para o Brasil. Dentro de um processo de privatização, a qualidade e competência das agências reguladoras é extremamente importante. Não só qualidade e competência, como também a própria dimensão delas. Elas têm que ter capacidade para exercer suas atribuições, né, por maior que seja o volume de funcionários que isso represente. Eles não precisam morar todos em Brasília. Então, o modelo de privatização das concessionárias no Brasil parou no momento errado, de forma errada e muito perigosa ao nosso país. A medida 579, antes de ser editada, deveria considerar isso aí. Medidas provisórias é a medida provisória 579. Na ânsia de corrigir os erros históricos, entretanto, nossa presidenta aproveita o famigerado recurso denominado medida provisória. Arrisca-se a errar muito. A tentação é grande. Quando um presidente de um país tão grande quanto o Brasil erra, os prejuízos podem ser enormes. É o que parece poder acontecer com a medida provisória 579, que procura regulamentar a revalidação das concessões de exploração de serviços pelas empresas de energia elétrica. Bem, como ex-presidente da Copel, eu posso afirmar isso. Há muito a ser corrigido nas grandes usinas. Corrigido em termos de projeto, de tudo. Então, o ideal seria relicitar, mas após um estudo bem feito da parte técnica, audiências públicas, uso múltiplo das águas, ver o problema da poluição dos rios, né? Escadas de peixe, problema de eclusas, quer dizer, tudo isso deveria constar de um edital, de editais de relicitação não onerosa, porque relicitação onerosa, nesse caso, é simplesmente criar um imposto a mais. É óbvio que o empresário que compra pagando uma fortuna, ele vai jogar esse custo na tarifa. Então é uma ingenuidade festejar licitação de serviço de telefonia, água, esgoto e dizer, opa, rendeu tantos reais. Rendeu para quem? E para quê? Aí o governo cria títulos públicos, etc.,
para reter esse dinheiro, para não causar inflação, como a gente ouviu na década de 90. Isso é um absurdo. Mas a análise tem que ser feita usina a usina. Não existem duas hidrelétricas iguais. Elas são feitas sob medida. E existem diversos tipos de barragens, de turbinas, de reservatórios. Então, até corrigir certas situações que são urgentes, porque toda a estatística de hidraulicidade sobre as quais foram feitos, as quais foram feitas as hipóteses de projeto, elas estão alteradas. Quer dizer, as florestas acabaram, o clima está mudando. Como é que estão os vertedores, né? Qual é a capacidade de enfrentar uma chuva prolongada? Uma tragédia, overflow, como gostam de falar, rompimento de uma grande barragem, leva ao rompimento de outras, e às vezes até uma pequena barragem que desabe poderá levar ao rompimento de uma barragem 10 vezes maior do que ela. Então, pequenas e grandes barragens têm que ser estudadas com muito cuidado. Infelizmente, as agências reguladoras, durante anos, foram mantidas sem recursos. Então não se estruturaram, não têm recursos, não tiveram recursos para formar boas equipes, comprar equipamentos, se instalarem de forma adequada. Isso é muito conveniente para quem não quer ser fiscalizado, mas é muito ruim para o Brasil. Dentro de um processo de privatização, a qualidade e competência das agências reguladoras é extremamente importante. Não só qualidade e competência, como também a própria dimensão delas. Elas têm que ter capacidade para exercer suas atribuições, né, por maior que seja o volume de funcionários que isso represente. Eles não precisam morar todos em Brasília. Então, o modelo de privatização das concessionárias no Brasil parou no momento errado, de forma errada e muito perigosa ao nosso país. A medida 579, antes de ser editada, deveria considerar isso aí. O governo fala em competitividade. Por que a medida 579? Há muita coisa que pode ser mexida, corrigida, para além de simplesmente destruir o setor elétrico. O setor elétrico é um setor complexo que mereceria um debate longo, prolongado e público antes de chegarmos a esse momento. Isso não aconteceu e agora o assodamento, o excesso de confiança da equipe federal pode prejudicar a imagem da nossa presidente. Isso é o mínimo que pode fazer, né? A pior coisa será, daqui a 5 ou 10 anos, a gente colher o resultado dessa loucura. O argumento é criar competitividade para os produtos brasileiros. Pô, isso é fácil de conseguir. Aqui no Brasil, sul do Brasil, sabemos quanto falta para que isso aconteça. Mas poderia ser acelerado. Quer dizer, em questão de 1 ano, nós estaríamos exportando e produzindo muito mais do que atualmente. É só concluir obras que já foram iniciadas. Não há necessidade de inventar muito. O problema nosso é o excesso de poder de Brasília, né? É importante, vou ler aqui, é importante, contudo, denunciar. Isso foi escrito em 1998, hein, gente? Isso que eu vou ler agora. É importante, contudo, denunciar o início o centralismo brasileiro. A subordinação ao governo federal significa o desprezo às questões e culturas regionais. O argumento sempre é a necessidade de se estabelecer padrões nacionais o respeito à incompetência,
ou a incapacidade dos mais atrasados e o poder dos mais ricos. Os estados em situação intermediária servem de fonte de recursos e discursos. Aos grandes não interessa novos competidores, e os pequenos entendem que regiões como o sul do Brasil não precisam de nada. Isso eu ouvi inúmeras vezes. A regulamentação do artigo 175 da Constituição Federal, olha só que Constituição maluca, esse é o artigo número 175. Se nós não cumprimos nem 10 leis que saíram lá do Monte Ararat, imagina 175. A regulamentação do artigo 175 da Constituição Federal criou mais um imposto ao permitir a cobrança pela exploração dos recursos energéticos naturais do país. Nesse processo consolidou-se o poder da União. Os representantes do Estado parecem soldados da República, esquecendo sutilezas de sustentação imperialista dos estados mais conscientes e articulados. Os editais de licitação são feitos por burocratas instalados no Rio de Janeiro e em Brasília, subordinados a poesias e malandragens. Subordinados a poesias e malandragens, muitos perderão. Estamos em um movimento de transformação acelerada em direção a uma economia ainda não claramente definida, mas com muitos indícios de subordinação total às diretrizes estabelecidas pelos grandes países para o terceiro mundo. Quer dizer, o consenso de Washington, toda aquela fantasia do início dos anos 90, pesou muito nessa época. Era até constrangedor, a gente ia a seminários do setor elétrico e só ouvia um economês afetado entre colegas. Parecia naquela época que o fundamental era falar em economia e abandonar a engenharia. O resultado foi trágico. A engenharia no Brasil afundou. Nós perdemos, os engenheiros perderam espaço. Entramos num clima de vale tudo. E o resultado disso é que o planejamento urbano, estadual, nacional, perdeu qualidade, porque é evidente, sem a sinergia engenheiral, vamos falar assim, com sociologia, economia e vai por aí afora, arquitetura, urbanismo, nós regredimos. E acima de tudo com o povo, apesar da internet e agora até com as redes sociais. Então há agora, felizmente, como de fato tornar transparente, com custos extremamente pequenos, qualquer debate, qualquer discussão. Nós temos que aproveitar isso de forma adequada, né? Compensa ao governo governo Dilma, gastar seu tempo concluindo as obras que ela encontrou. Vá lá, Copa do Mundo, com a sua coleção de barbaridades, até aqueduto do Nordeste, ferrovia Norte-Sul, se está ou não privatizada, ela pode até reestatizar para concluir, né, portos, e começar a criar grupos de trabalho para fazer bons projetos. Não se faz um bom projeto em 6 meses. Um bom projeto leva anos para ser realizado. E durante a realização desse projeto, tem que haver audiências públicas, nós temos que ter um debate com a comunidade sobre os seus impactos, sobre como eles serão executados. É lógico, muitos sairão insatisfeitos. O Brasil é pasto para ONGs estrangeiras, né?
E até é interessante, ninguém fala daquele padre que fez greve de fome nas margens do Rio São Francisco, né, para não ser feito o aqueduto para o Nordeste. Quer dizer, quando não convém, os assuntos desaparecem da mídia. Então, nós temos que, com honestidade intelectual e a maior honestidade possível em todos os sentidos, criar novos projetos, mas isso demora, gente. Isso não é coisa para ser feita que nem um arquiteto faz, às vezes faz um risco e aqui acabou. Como vimos, Niemeyer, né? Em segundos mostrar como deve ser isso ou aquilo. Então, dentro de um Brasil 2050, um Brasil novo, um Brasil mais sério, responsável, tropical, nós temos que começar a colecionar projetos bem feitos, sem assodamento, sem improvisação e sem estrelismo. Então, a transformação, né? Nós vimos a política monetária, né? Lamentavelmente, mais uma vez, regulamentação das concessionárias, né? Estamos no fim de um segundo período de concessões. Revalidação de que jeito? Temos as questões ambientais, uso múltiplo das águas, transparência, moralização dos processos governamentais. E isso, gente, não é assunto pequeno. A Lei 866 foi mal feita, mal regulamentada. Agora nós estamos para entrar em período de férias, é o período mais perigoso do ano. Quer dizer, o governo solta o edital agora e abre as propostas antes do período letivo, quando a maioria das pessoas está longe da cidade, né? Está nas praias, está passeando, sei lá. Então, o intervalo entre a publicação de um edital e a assinatura de um contrato tem que ser longo na proporção da responsabilidade desse contrato. Não tem sentido ver projetos, licitações de outorga de concessões gigantescos serem divulgados em dezembro e as propostas abertas em fevereiro. Aí, quando assina o contrato, Inês é morta. Acabou, porque todo o formalismo do processo foi cumprido. Lamentavelmente, a nossa justiça é excessivamente formalista. Pode ser que depois do julgamento do mensalão essas coisas mudem, mas isso vai precisar também de uma nova geração de juízes, de pessoas. Quer dizer, é muito difícil o Poder Judiciário mudar de repente de comportamento. Nós precisamos, acima de tudo, verificar a má-fé, a questão de dolo proposital, a disposição da pessoa de cometer um crime. A nossa legislação é complexa, errar é humano. Agora, quando erram de propósito, aí é complicado. Eu me lembro, logo depois que eu saí da Copel, algum tempo depois, uma pessoa de confiança dizia, não, o pessoal lá tem uma única ordem, respeitem o texto da lei, não quer dizer, o resto é secundário. Isso é ruim, gente, muito ruim. Nós temos que ir além do texto da lei, nós temos que ver de fato a intenção de quem faz o que faz, né? O Brasil precisa de muito Joaquim Barbosa para se corrigir. Bem, os maiores riscos de todo esse processo de transformação institucional são destruir as boas empresas, atrasar o desenvolvimento do Brasil pela falta de energia elétrica
em muitas regiões, a privatização a preços muito menores dos possíveis, em um processo mais inteligente, e a perda da soberania em uma área extremamente importante ao desenvolvimento do Brasil. Talvez o estrago já esteja feito. Essa medida provisória demoliu a credibilidade do setor elétrico. É muito difícil construir credibilidade e muito fácil desmoralizar pessoas, empresas ou instituições. Investidores estrangeiros, com certeza, a partir dela, e nacionais também, vão olhar o Brasil de outra maneira. Será que é isso que o governo pretendia? Não é uma atitude inteligente. Que coisa triste ver isso acontecer com o Brasil nesse momento. A preocupação é reduzir o custo do Brasil. Então, como reduzir o custo do Brasil e evoluir tecnologicamente? Vamos falar agora de como reduzir o custo do Brasil e evoluir tecnologicamente. Devemos investir em tecnologia com o cuidado de não criar outro cabide de empregos. Achei interessante que até um tempo atrás, atendendo a solicitação de um amigo, vendo a possibilidade de uma universidade dedicada a pessoas com deficiência auditiva, parecia que a principal preocupação era quantos DAS seriam criados. Então, aí vem a famosa China como exemplo. Nesse blog, que é estatal chinês, vimos que em 1998 o Conselho de Estado da China aprovou pela primeira vez a instalação das zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico de nível nacional em 14 cidades costeiras. Não vou dizer o nome aqui porque vou me atrapalhar todo. Aqui, até agora, há um total de 49 zonas de exploração econômica e tecnológica da China, das quais 27 nas regiões costeiras do leste, 22 no centro-oeste do país. Além disso, o Conselho de Estado ainda autoriza a adoção de política de zona de exploração econômica e tecnológica no Parque Industrial de Suzhou, eu acho que é assim que se pronuncia, zona de manufatura para exportações aí vem outro nome difícil, parece que é Jinqiao, zona de exploração econômica e tecnológica de Daxi em Ningbo, parece que é isso, zona de investimento Haikan em Xiamen, zona de exploração em Yanpu, em Hainan, etc. Desculpem os chineses pelo sotaque brasileiro do que falaram, mas parabéns para eles. O início desse pronunciamento diz: as zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico integram as regiões abertas ao exterior da China. Numa área pequena das grandes cidades abertas, concentra os esforços para construir as infraestruturas, criar um ambiente para investimento correspondente ao padrão internacional. Através de absorção de capital estrangeiro, forma moderna estrutura industrial como principal das indústrias de nova e alta tecnologia, tornando assim o foco para o desenvolvimento do comércio ao exterior da sua cidade, assim como regiões vizinhas. Isso me faz lembrar a Siemens. Em 1977, uma missão da Copel, eu fiz parte, eu era o caçula da turma, esteve em Erlangen, na Alemanha, onde um diretor da Siemens nos disse que ali eles tinham em trabalho permanente 3.000 pesquisadores. E vimos o museu e instalações que eles tinham lá. Algo fabuloso. Esse ano, em Munique, eu vi um museu alemão. Mais um local maravilhoso
imperdível para quem se dedica à tecnologia e educação. Então, um país como esse só pode ser forte, porque esses dois países, Alemanha e China, como na França, na Inglaterra, eu vi coisas semelhantes, eles estimulam a criança, o jovem, o estudante universitário a desenvolver suas aptidões com investimentos colossais em pesquisa, desenvolvimento, laboratórios, bibliotecas, museus. Para todo lado você vê um ambiente proativo daquele que será o futuro profissional. E nós, hein? Eu lecionei numa universidade aí, em que o famoso laboratório eram saletinhas, que me deixaram até envergonhado, porque afinal eu me formei em Itajubá, e naquela época, em 1900, década de 60, apesar de todas as dificuldades, o IEI tinha um tremendo laboratório, diversos laboratórios, que eram a nossa, davam prazer para nós, porque a gente via o que a gente estudava. E sem contar com as visitas técnicas que fizemos à Companhia Siderúrgica Nacional, ao Complexo Urubopungá e outros lugares que formaram gerações. O Instituto formou gerações de engenheiros, que fez história no Brasil. Mas a gente vê até a empolgação de repórteres brasileiros, né? Como esse aqui, por exemplo, da BBC, que o governo chinês está vale tentando mudar radicalmente o perfil da economia chinesa. Quer uma economia menos dependente da indústria poluente, de baixo valor agregado e cada vez mais voltada para os setores de alta tecnologia. Essa região onde eu estou agora, de Chuanguansong, é considerada uma vitrine dessa nova China, dessa iniciativa. É chamada também de Vale do Silício Chinesa, por conta do grande número de empresas de alta tecnologia e de internet que estão sediadas aqui. Essa região se beneficia do fato de estar muito perto das melhores universidades chinesas. Então existe aí um importante intercâmbio tecnológico. E o governo também incentiva jovens recém-formados a abrir suas empresas.com aqui nessa região. Atualmente são cerca de 20 mil empresas nessa região, não só empresas chinesas, como as grandes desse setor, como Intel, Google, Motorola. E basicamente aqui, então, como eu disse, é uma área que a gente encontra atividades de alta tecnologia. Por exemplo, esses estudantes aqui estão fazendo uma peça de teatro, estão filmando em vários celulares, isso vai parar no YouTube, depois vai ter um concurso online para escolher qual é a melhor peça. Enfim, é um grande número de pessoas que acessam a internet, usuários de internet, o que torna esse mercado tão aquecido aqui na China. Atualmente são 420 milhões de pessoas na China online que têm acesso à internet, ou seja, um grande mercado muito promissor. Silvia Salek, de Pequim, para a BBC Brasil. Então, aí vocês viram o depoimento de uma repórter que esteve lá, né? Agora, isso, vamos dizer assim, não é novidade propriamente, né? E o atual governo procura fazer algo, o que é muito bom, né? Assuntos na internet vocês vão encontrar de todo tipo, né? Há, de fato, uma concentração em temas da moda, mas a verdade é que o Brasil precisa mudar seu direcionamento se quiser crescer de forma inteligente. Lamentavelmente, o governo está
atrapalhado pelos seus próprios auxiliares, que, mal escolhidos pela famosa base parlamentar, criam situações de desespero. Mas nossa presidente, Sua Excelência Dilma Rousseff, avança bem, né? E a gente lamenta os erros que comete. Nós temos que fazer algo do tipo do Vale do Silício, que é diversos, como a própria Wikipédia, e a Wikipédia mostra muito bem, né? Mas não é só tecnologia. Vale a pena ler a biografia do Steve Jobs e do Zuckerberg, para vocês verem o que é um país que não dá lucro para quem simplesmente põe o dinheiro parado em algum lugar. Então, lá nos Estados Unidos existem diversos tipos de investidores que acabam, em paralelo com o pesquisador, criando oportunidades de industrialização e comercialização daquilo que o especialista, que não tem vocação, às vezes administrativa, financeira, delega a terceiros. Se ele reunir isso tudo, ótimo. O fundador, Steve Jobs, por exemplo, foi com certeza um gênio. Nenhum deles, a maior parte deles não tem diploma, não paga nenhum CREA da vida. E, no entanto, fizeram potências multinacionais e geraram milhões de empregos. Então, né, me desculpe a repetição da palavra, então, nós temos que aprender com eles o que fazer. Nós temos um longo caminho, entretanto, para a busca da solução, para a redução do custo Brasil. Coisas concretas e sem necessidade de implodir o setor elétrico, uma das poucas coisas que funcionava bem até essa famigerada medida provisória. Não é longo, não é tão longo. Coisas simples podem ser feitas de imediato. Entre elas, através de decretos, de leis, o governo acabar com as famosas, os excessos desses cartórios, onde faturam, onde não adianta você assinar na frente da pessoa a quem você está contratando ou contratada, sendo contratado, o que vale é o carimbo, é alguém de alguma entidade dizer que aquilo valeu, é excesso de papel. Eu participei da criação de uma loja maçônica e é uma instituição singular e, no entanto, eu tive que obter de 4 cartórios aqui em Curitiba a declaração de que não existia nenhuma similar no Brasil. Pô, isso é gozação. Então, coisas assim existem no Brasil e que fazem do Brasil o império do achaque, da armação, de tudo. Então, nós temos que reduzir e simplificar a burocracia, a legislação e tudo, de modo que isso seja objetivo, tá? E não fique parado nas estantes. Nós temos que criar bons projetos, estatais, mistos ou privados. E para tudo isso nós carecemos, contudo, nesse momento, de uma maneira especial, de confiabilidade regulatória e a certeza lamentável e assustadora de que muitos personagens com poder de decisão foram mal escolhidos. A Polícia Federal que o diga. Então a conclusão é que não há necessidade de querer consertar o Brasil no período de 1 ano. O povo entende as dificuldades da presidência, mas ainda quando se percebe que ela está num ninho de cobras bem criadas. Parabéns, portanto, ao governo federal, quando decide tornar a bandeira da redução do custo do Brasil
Fica, entretanto, o exemplo da medida provisória 579. É bom fazer direito, pois o tiro pode sair pela culatra. Vamos falar agora de como reduzir o custo do Brasil e evoluir tecnologicamente. Devemos investir em tecnologia com o cuidado de não criar outro cabide de empregos. Eu achei interessante que até um tempo atrás, atendendo a solicitação de um amigo, vendo a possibilidade de uma universidade dedicada a pessoas com deficiência auditiva, parecia que a principal preocupação era quantos DAS seriam criados, né? Então, aí vem a famosa China como exemplo. Nesse blog, que é estatal chinês, vimos que em 1998, o Conselho de Estado da China aprovou pela primeira vez a instalação das zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico de nível nacional em 14 cidades costeiras. Não vou dizer o nome aqui porque vou me atrapalhar todo. Aqui, até agora, há um total de 49 zonas de exploração econômica e tecnológica da China, das quais 27 nas regiões costeiras do leste, 22 no centro-oeste do país. Além disso, o Conselho de Estado ainda autoriza a adoção de política de zona de exploração econômica e tecnológica no Parque Industrial de Suzhou, eu acho que é assim que se pronuncia, zona de manufatura para exportações de, aí vem outro nome difícil, parece que é Jinqiao, zona de exploração econômica e tecnológica de Daxi em Ningbo, parece que é isso, zona de investimento Haikan em Xiamen, zona de exploração em Yanpu, em Hainan, etc. Desculpem os chineses pelo sotaque brasileiro do que falaram, mas parabéns para eles. O início desse pronunciamento diz: as zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico integram as regiões abertas ao exterior da China. Numa área pequena das grandes cidades abertas, concentra os esforços para construir as infraestruturas, criar um ambiente para investimento correspondente ao padrão internacional. Através de absorção de capital estrangeiro, forma moderna estrutura industrial como principal das indústrias de nova e alta tecnologia, tornando assim o foco para o desenvolvimento do comércio ao exterior da sua cidade, assim como regiões vizinhas. Isso me faz lembrar a Siemens. Em 1977, uma missão da Copel, eu fiz parte, eu era o caçula da turma, esteve em Erlangen, na Alemanha, onde um diretor da Siemens nos disse que ali eles tinham em trabalho permanente 3.000 pesquisadores. E vimos o museu e instalações que eles tinham lá. Algo fabuloso. Esse ano, em Munique, eu vi um museu alemão. Mais um local maravilhoso, imperdível para quem se dedica à tecnologia e educação. Então, um país como esse só pode ser forte, porque esses dois países, Alemanha e China, como na França, na Inglaterra, eu vi coisas semelhantes, eles estimulam a criança, o jovem, o estudante universitário a desenvolver suas aptidões com investimentos colossais em pesquisa, desenvolvimento, laboratórios, bibliotecas, museus. Para todo lado você vê um ambiente proativo daquele que será o futuro profissional. E nós, hein? Eu lecionei numa universidade aí, em que o famoso laboratório eram saletinhas, que me deixaram até
envergonhado, que afinal eu me formei em Itajubá, e naquela época, em 1900, década de 60, apesar de todas as dificuldades, o IEI tinha um tremendo laboratório, diversos laboratórios, que eram a nossa, davam prazer para nós, porque a gente via o que a gente estudava, e sem contar com as visitas técnicas que fizemos à Companhia Siderúrgica Nacional, ao Complexo Urubupungá e outros lugares que formaram gerações. O Instituto formou gerações de engenheiros que fez história no Brasil. Mas a gente vê até a empolgação de repórteres brasileiros, né? Com esse aqui, por exemplo, da BBC, que o governo chinês está vale tentando mudar radicalmente o perfil da economia chinesa. Quer uma economia menos dependente da indústria poluente, de baixo valor agregado e cada vez mais voltada para os setores de alta tecnologia. Essa região onde eu estou agora, de Chuanguansong, é considerada uma vitrine dessa nova China, dessa iniciativa. É chamada também de Vale do Silício Chinesa, por conta do grande número de empresas de alta tecnologia e de internet que estão sediadas aqui. Essa região se beneficia do fato de estar muito perto das melhores universidades chinesas. Então existe aí um importante intercâmbio tecnológico. E o governo também incentiva jovens recém-formados a abrir suas empresas.com aqui nessa região. Atualmente são cerca de 20 mil empresas nessa região, não só empresas chinesas, como as grandes desse setor, como Intel, Google, Motorola. E basicamente aqui, então, como eu disse, é uma área que a gente encontra atividades de alta tecnologia. Por exemplo, esses estudantes aqui estão fazendo uma peça de teatro, estão filmando em vários celulares, isso vai parar no YouTube, depois vai ter um concurso online para escolher qual é a melhor peça. Enfim, é um grande número de pessoas que acessam a internet, usuários de internet, o que torna esse mercado tão aquecido aqui na China. Atualmente são 420 milhões de pessoas na China online que têm acesso à internet, ou seja, um grande mercado muito promissor. Silvia Salek, de Pequim, para a BBC Brasil. Então, aí vocês viram o depoimento de uma repórter que esteve lá, né? Agora, isso, vamos dizer assim, não é novidade propriamente, né? E o atual governo procura fazer algo, o que é muito bom, né? Assuntos na internet vocês vão encontrar de todo tipo, né? Há, de fato, uma concentração em temas da moda, mas a verdade é que o Brasil precisa mudar seu direcionamento se quiser crescer de forma inteligente. Lamentavelmente, o governo está atrapalhado pelos seus próprios auxiliares, que, mal escolhidos pela famosa base parlamentar, criam situações de desespero. Mas nossa presidente, Sua Excelência Dilma Rousseff, avança bem, né? E a gente lamenta os erros que comete. Nós temos que fazer algo do tipo do Vale do Silício, que é diversos, como a própria Wikipédia, e a Wikipédia mostra muito bem, né? Mas não é só tecnologia. Vale a pena ler a biografia do Steve Jobs e do Zuckerberg, para vocês verem o que é um país que não dá lucro para quem simplesmente
põe o dinheiro parado em algum lugar. Então, lá nos Estados Unidos existem diversos tipos de investidores que acabam, em paralelo com o pesquisador, criando oportunidades de industrialização e comercialização daquilo que o especialista, que não tem vocação, às vezes administrativa, financeira, delega a terceiros. Se ele reunir isso tudo, ótimo. O fundador, Steve Jobs, por exemplo, foi com certeza um gênio. Nenhum deles, a maior parte deles não tem diploma, não paga nenhum CREA da vida. E, no entanto, fizeram potências multinacionais e geraram milhões de empregos. Então, me desculpe a repetição da palavra, então, nós temos que aprender com eles o que fazer. Nós temos um longo caminho, entretanto, para a busca da solução, para a redução do custo Brasil. Coisas concretas e sem necessidade de implodir o setor elétrico, uma das poucas coisas que funcionava bem até essa famigerada medida provisória. Não é longo, não é tão longo. Coisas simples podem ser feitas de imediato. Entre elas, através de decretos, de leis, o governo acabar com as famosas, com os excessos desses cartórios, onde faturam, onde não adianta você assinar na frente da pessoa a quem você está contratando ou contratada, sendo contratado, o que vale é o carimbo, é alguém de alguma entidade dizer que aquilo valeu, é excesso de papel. Eu participei da criação de uma loja maçônica e é uma instituição singular e, no entanto, eu tive que obter de 4 cartórios aqui em Curitiba a declaração de que não existia nenhuma similar no Brasil. Pô, isso é gozação. Então, coisas assim existem no Brasil e que fazem do Brasil o império do achaque, da armação, de tudo. Então, nós temos que reduzir e simplificar a burocracia, a legislação e tudo, de modo que isso seja objetivo, e não fique parado nas estantes. Nós temos que criar bons projetos, estatais, mistos ou privados. E para tudo isso nós carecemos, contudo, nesse momento, de uma maneira especial, de confiabilidade regulatória e a certeza lamentável e assustadora de que muitos personagens com poder de decisão foram mal escolhidos. A Polícia Federal que o diga. Então a conclusão é que não há necessidade de querer consertar o Brasil no período de 1 ano. O povo entende as dificuldades da presidência, mas ainda quando se percebe que ela está num ninho de cobras bem criadas. Parabéns, portanto, ao governo federal, quando decide tornar a bandeira da redução do custo do Brasil. Fica, entretanto, o exemplo da medida provisória 579. É bom fazer direito, pois o tiro pode sair pela culatra. Algo bom é a gente poder receber críticas, comentários publicáveis. Algo que venha com inteligência e propriedade. Isso é muito importante, porque ninguém é dono da verdade. Como dizia Bertrand Russell, a certeza absoluta é por si só suficiente para impedir qualquer progresso mental naqueles que a possuem. E os filósofos dizem, repetem a exaustão, que a dúvida é fundamental ao desenvolvimento das pessoas. Então, vamos às perguntas, as primeiras, né? Então, uma dessas fala
diz o seguinte, na pessoa que não se identificou. É uma pena, não precisa ter essa preocupação. Caso não existisse a medida provisória e as concessões fossem relicitadas pela menor tarifa, equivalente ao preço de OEM, mais margem de lucro, não haveria queda no ICMS. Nessa sua linha de raciocínio, sempre precisaremos de altas tarifas para manter grandes arrecadações de ICMS? Na verdade, os estados devem reduzir seu custeio de modo a se adaptar à nova realidade, começando pela redução de cargos comissionados que não agregam valor ao pobre contribuinte. Reflita sobre isso, Cascais. Isso é inteligente. Obrigado pelo elogio. Então vamos por partes, né? As usinas devem ser relicitadas, não simplesmente pelo preço de OEM, mas principalmente essas usinas mais antigas, elas têm que ser reprojetadas, reanalisadas. Elas devem ter um reestudo, porque as bases em cima das quais elas foram feitas foram alteradas. Uma usina que tem 30 anos, o projeto dela começou há 40 anos. Como é que era o Brasil há 40 anos? As florestas, a estatística de chuvas, os volumes de água. Então, em cima até de riscos de excesso de água, essas hidrelétricas têm que ser reanalisadas tecnicamente. Além disso, tem o uso múltiplo das águas, tem a questão ecológica, meio ambiente, né? Há necessidade de audiências públicas e discussões que não foram feitas. Esse tema deveria ter entrado em discussão há uns 5 ou 10 anos atrás, discussão ampla e irrestrita, né? É óbvio que o ICMS pode cair relicitando. Ele é um dos poucos impostos que os estados têm, né? E os municípios também. E os estados e municípios têm que pagar salários de professores, têm que pagar e aumentar o número de professores e policiais, pavimentar estradas, criar bases de fomento agroindustrial, industrial, tecnológico, etc. Ninguém faz milagre, sem impostos não existe. Então o contribuinte paga mesmo. E inclusive eu me lembro de uma palestra do então deputado, que é o atual secretário da Fazenda do Estado do Paraná, foi candidato a prefeito de Londrina, não sei como esqueço, é meu amigo, uma pessoa inteligente. Ele entendia que o ideal era acabar com todos os impostos e centrar em 4 ou 5 itens a cobrança de impostos para ter um aparato fiscal muito menor, né? E até uma racionalidade fiscal importante. Nós não podemos, hoje em dia nós pagamos imposto de trás para frente, frente para trás, de forma transversal, direta e indireta, e não percebemos, né? Então, o problema do ICMS é isso. Não há dúvida que os estados podem reduzir custeio, estados e municípios. Aqui na região metropolitana parece que temos município com mais de 1.000 cargos comissionados. Isso é um absurdo. Se isso existe, compete ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, etc.
cobrar resultados e racionalidade administrativa. Afinal, por que nós temos vereadores e deputados? É para estabelecer vigilância sobre ações do governo municipal e estadual. Na prática, isso não acontece e, por isso, eu sou favorável ao máximo de transparência e à democracia direta. Nós não precisamos mais de intermediários. O deputado que eu estava falando, que fez essa proposta de mudança, tinha essa proposta, é o deputado Hawley. Ele defendeu durante muitos anos uma reforma tributária que simplificasse a arrecadação, que reduziria tremendamente o custo burocrático desse país e que se concentrasse em poucas coisas. Poderia ser bebida alcoólica, produção na fábrica de bebida alcoólica, né, de combustíveis, cigarros, né, taxa de importação, talvez, de certos produtos de luxo. Então, a meia dúzia de impostos, com certeza, geraria recursos mais do que suficientes. Outra coisa é reduzir atribuições da União. Qualquer projeto tem que ir para Brasília, que fica lá no meio do Brasil. Quer dizer, nós dependemos de Brasília. O ideal é que os impostos necessários e suficientes existam nos estados ou nas regiões, que seriam as verdadeiras unidades do Brasil. Nós temos um estado que foi criado até por birra de governo, por isso é tão pequeno. Na verdade, o que nós precisamos é de racionalidade fiscal, estrutural, política e coisas assim. Bem, então, enquanto os estados dependerem de impostos desse tipo para cumprirem suas obrigações, teremos problemas sérios. Se usam mal, o dinheiro que arrecadam deve mudar. Somos uma democracia. Devem mudar de uso, de forma de utilização. Além disso, a medida provisória tem riscos jurídicos, né? Então, aqui, esse ABE Eólica, esse portal, ele trata dessa questão, né? Riscos jurídicos, porque através dessa excrescência chamada medida provisória, né, nós estamos criando um problema gravíssimo para todo mundo que pretendia investir em energia elétrica e gerando uma situação que poderá travar o desenvolvimento do país, porque não é uma forma correta de se mudar tudo isso. Então, isso vai criar uma coleção de impasses jurídicos que mais cedo ou mais tarde o contribuinte vai pagar, né? Nós não estamos mais numa ditadura, né? Aqui o Brasil é uma democracia, um país que tem que ter leis estáveis e evitar improvisações. É lógico que o preço da energia no Brasil é escorchante e aterroriza qualquer empresa, né? É a quarta mais cara do mundo, mas isso é por causa dos impostos, taxas, encargos e etc. E também de dívidas que muitas empresas como a Eletrobras adquiriram fazendo Itaipu ou coisa assim. Então a mudança disso tudo, inclusive com a privatização das empresas e criação de parques eólicos, depende de uma reforma fiscal para funcionar bem, institucional, mas também depende das hidrelétricas, que uma fazenda eólica
ela precisa de complementação energética, que será outra, né, de preferência renovável e de baixo custo. O Nordeste, por exemplo, poderia ter um potencial superior, bem superior ao de Itaipu, mas não tem como complementar na hora que o vento para, geração de energia. Então, quem sabe com Belo Monte e outras, nós possamos viabilizar uma coleção imensa de usinas eólicas. A crítica, a maneira de analisar, depende de quem escreve. Esse artigo aqui, ele é feito por defensores de usinas eólicas, né? E tudo indica que não são muito simpáticos ao governo. Mas o que importa? O que importa é que há riscos que não foram avaliados corretamente e nós poderemos, em vez de resolver, estar criando outros problemas. Então, o Brasil, né, precisa de energia elétrica e com outro aspecto importante, né? Quanto que deve custar a energia? Deve ser barata? A energia, tudo que é barato é desperdiçado. Nós estamos vendo discussões colossais em torno de áreas inundadas, de problemas que as barragens causam. Se o Brasil quer maior racionalidade na construção de fontes geradoras de energia elétrica, tem que gerar uma racionalização no uso. E isso deixou de existir até no consumidor industrial, residencial, quando as tarifas deixaram de ter aquela escala de elevação de custos em função que a relação de custos e consumo que existia antigamente. Então, a energia de custo reduzido não vai criar mais problemas. A racionalização e conservação de energia podem ser obtidos através de uma política de tarifação inteligente. Infelizmente, acontece exatamente o contrário no Brasil, onde as eletrointensivas têm privilégios. Bem, a energia elétrica ela vai a outros pontos importantes, como, por exemplo, a reurbanização das cidades. Nós precisamos de empresas de distribuição de energia, de telecomunicações, de água, esgoto, etc., que consorciadas acabem com essas malditas linhas aéreas que, além de promoverem uma poluição tremenda das cidades, baixam drasticamente a confiabilidade dos serviços de distribuição. Então, nós precisamos, como chamou aqui a atenção o Luiz Eduardo Nezabeck, de uma ação coordenada, se possível, pelo poder público municipal, para termos transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental de qualquer área da cidade. Como ela suporta a participação de investidores privados, além dos proprietários, moradores e usuários permanentes, a autoridade municipal pode buscar financiamento junto a bancos e órgãos de fomento para os projetos que forem selecionados. Cabe então à Prefeitura coordenar a elaboração dos projetos. Agora, nós não podemos inviabilizar as empresas de distribuição de energia elétrica, né? Então, se todas as empresas têm um lucro razoável e têm uma administração proativa, nós poderemos ter uma reurbanização inclusiva que dê autonomia às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, à população de modo geral. O que não dá é para ficar como está, porque nós estamos vendo as nossas cidades se degradando violentamente, quando debaixo dos nossos pés, em cima das nossas cabeças, nós temos
empresas que, se estivessem unidas, corrigiriam tudo isso. Então, mandem perguntas que vamos respondendo, façam comentários que terão, vamos dizer assim, nessa questão, a nossa atenção com imenso prazer.